Então, dentro da série que é Fortalecidos, aquela série que toda a igreja está cobrindo, o nome do nosso curso vocês viram lá na porta, né? Nosso Deus e os outros deuses. E daí? O que vocês acham que é? Sobre o que é esse curso? Sabe o que eu estou perguntando? Porque eu fiz essa pergunta quando me desse esse título. Sobre o que é esse curso? Eu não sabia, só pelo título. Então eu imagino que vocês também, se tiverem essa dúvida, é normal, porque é um título meio amplo, né? Nosso Deus e os outros deuses. O que quer dizer isso aí? Será que tem a ver com quantos deuses existem? Quantos deuses existem? Hã? Infinito. Infinitos deuses? Muitos. Muitos deuses? Quantos? 50? Um Deus? Só um Deus, certeza? Tudo bem, gente? Um Deus só? Um Deus só. E as outras entidades querem colocar em lugar de Deus, mas não são deuses. Ou a gente pode ter outros deuses. Sim, também. Mas se só existe um Deus, e se esse curso for para falar sobre isso, então vamos fechar agora, porque todo mundo sabe que só existe um Deus. Alguém pode ler Tiago 2,19? Vocês vão ter que usar as Bíblias aí, porque Acho ótimo. não vai dar para projetar aqui. E algumas coisas eu vou ler também. Mas quem achar aí, Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem que existe um só Deus e tremem. Então ajuda a gente a saber que só existe um Deus só? Isso faz diferença para a gente? Nós não somos iguais aos demônios? Eles também creem que só existe um Deus. Se nós também acreditamos que só existe um Deus, pronto, acabou. Nós estamos nivelados com os demônios. Qual que é a diferença? Por que eles estremecem? E aqui no original a palavra estremecem é a mesma coisa para arrepiam. Vocês já passaram por essa experiência que de repente está num lugar e acontece alguma coisa, você fica arrepiado. Por que os demônios arrepiam? Quando eles creem e sabem e admitem a existência de um só Deus. Por que eles arrepiam? Porque eles têm medo. Tem medo? Porque eles reconhecem o poder. Eles sabem quem é Eles Deus. sabem. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente arrepia, porque a gente reconhece o perigo que aquilo pode representar. Então, se os demônios sabem que só existe um Deus, sabem quem é esse Deus e o que ele é capaz de fazer, isso causa arrepio nos demônios. Então, esse curso, Nosso Deus e os Outros Deuses, em parte é sobre isso também. Envolve conhecer quem é Deus e qual a importância de conhecer a Deus. A gente tem que conhecer a Deus além daquela perspectiva que os demônios reconhecem. Os demônios sabem que existe um Deus, têm medo dele e se arrepiam. Nós também devemos temer a Deus, mas será que é só essa relação de temor e medo que a gente tem que ter para com o Pai? Será que Deus só representa isso? Qual é a nossa expectativa de conhecer esse Deus? O que Jó falou? Jó 42, 5. Estão lembrados? Quem souber de qual pode falar. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é um conhecimento que os demônios não têm. Eles não conhecem Deus nessa perspectiva pessoal, na sua essência, nos seus atributos amorosos, na sua personalidade amiga, justa. Os demônios não conhecem isso. Eles já ouviram falar, e têm medo disso. Mas conhecer a Deus tem que ir além do conhecimento que os demônios têm. Não basta saber que é um só Deus. A questão aqui não é quantitativa, é qualitativa. Nós temos que entender quem é esse Deus e aproveitar e usufruir dele. Então a gente chega nos dois primeiros mandamentos, que estão em... Vou tentar deixar os textos aqui. Êxodo 20, 1
a 5a. Quem que pode ler para a gente? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Esses são os dois primeiros mandamentos que a gente aprendeu na escola bíblica quando era criança, né? Primeiro, não terás outros deuses além de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Qualquer coisa semelhante a algo que existe no céu, na terra, assim por diante. Bom, esses mandamentos são os dois primeiros. Tá? Quando a gente pensa nisso, não terás outros deuses além de mim. Tudo bem, só sei que só existe um Deus, e é nele que eu creio. Não farás para ti mais escultura. Longe de mim fazer tal coisa, eu não tenho esse problema. A gente é levado a achar que esses mandamentos não são tão importantes para nós. Que eles tinham valor lá para o povo de Israel, mas para a gente não. Por quê? Porque eu não vou fazer nenhuma imagem de escultura, entende? Isso é como eu jogar fora esse mandamento. Ele está desatualizado, servia para o povo, para mim não. Mas será que eles se aplicam a nós hoje? Acho que você falou, né, que nós podemos ter outros deuses. Então, eu acho que eles se aplicam. E quando a gente olha para a posição dele no decálogo, que são os 10 mandamentos, geralmente na nossa experiência humana, quando a gente se depara com uma lista de coisas, as primeiras costumam ser as mais importantes, tá? Costumam, não é sempre assim, mas se a gente olhar para o decálogo, por que Deus colocou esses 2 mandamentos como os primeiros dentro de uma lista de 10? Possivelmente porque eles são importantes. Não são importantes, eles são fortes, eles são singulares no sentido de abranger uma expectativa de Deus a nosso respeito que é única e que Ele deseja muito. E eles são extremamente necessários no nosso relacionamento diário com esse Deus. Vamos pensar um pouco no contexto em que esses 2 mandamentos, que os 10 mandamentos foram dados. Vamos pegar um contexto, é a realidade vivida pelo povo de Israel antes do Egito, durante o Egito e depois do Egito. Antes do Egito, quem era o povo de Israel? Era uma família. Era uma família. De quem? Quem era o patriarca? Jacó. Jacó, mas começou com Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, e aí depois em Jacó, os filhos criaram aquela confusão familiar lá, José foi vendido. Tudo bem. Aí já virou Israel. Aí já é Israel no Egito, por causa tá? de Jacó. Mas os mandamentos foram dados considerando esses contextos do povo de Israel. Abraão, quem era Abraão? Ele era um seminômade, né? Seminômade. O que quer dizer isso aí? Não tem mais um hífen. O que é um seminômade? Vivia mudando de lugar. Vivia mudando de lugar. Talvez não com tanta frequência, Por isso por isso que era semi. Porque metade. os nômades de verdade, os nômades da totalidade, eles vivem mudando muito de lugar. Abraão não era bem assim. A gente viu que depois que ele chegou em Canaã, ele ficou muito tempo lá e lá ele morreu. Então, ele era nômade, mas numa região mais ou menos circunscrita. Tá? Ele era o clã, ele era o patriarca de um clã, de uma família. Quando você é chefe de uma família, e você tem, mesmo que bastante gente, mas você exerce uma influência pessoal, as pessoas, os seus familiares, veem a sua fé, isso de certa maneira é uma certa garantia de que as pessoas não vão se perder, que a influência que os cananeus, onde Abraão morava, né, poderiam exercer era menor. Por quê? Porque é muito mais fácil proteger uma família do que um país, do que uma nação. Então, enquanto Abraão era um seminômade, mas tinha a sua fé pessoal e a sua influência patriarcal, isso, de certa maneira, limitava
a absorção que o clã dele tinha da cultura cananeia da época. Também. É o próximo ciclo a gente grava. Tá bom, legal. Entenderam isso? Por que a família de Abraão não caiu em idolatria? Como depois a gente viu que o povo caiu. Talvez porque a fé dele, a influência patriarcal dele, mantivesse uma restrição maior a isso. Era mais fácil controlar uma família. Mas aí eles vão para o Egito, ficam 400 anos lá, e aí eles estão diante de uma das maiores civilizações da época deles, o Egito. Uma cultura politeísta, né? Um monte de deuses muito adorados, e o povo fica ali 400 anos. 400 anos é tempo suficiente para você se deixar absorver daquilo que está ao seu redor, né? Não apenas numa experiência individual, mas uma experiência coletiva. Quantas gerações passaram ali no Egito vendo aquela cultura toda, né? E depois eles vão para Canaã. Em Canaã acontece uma grande mudança nessa condição. Aonde eles vão viver agora? Na terra prometida. Agora eles são urbanos, eles moram em cidades. Todo aquele povo foi deslocado para que eles pudessem ocupar as cidades. Claro, urbano não no sentido que a gente conhece as cidades hoje, mas eles viviam em cidades. Eles não moravam mais em tendas. E muitas dessas cidades estavam rodeadas de seus vizinhos cananeus idólatras. Então, a fase do povo de Israel em Canaã gerou uma certa frouxidão espiritual que permitiu que eles pudessem absorver, sem qualquer limitação, a cultura politeísta dos cananeus. Percebe? Então, são 3 momentos na vida do povo de Deus. Quando eles eram só uma família, mais fácil manter o controle da situação. No Egito, escravos 400 anos, vendo aquela bagunça toda. Mas depois, morando na cidade, já com certo status, né? E vendo os povos ao redor também cultuando seus deuses. E isso foi uma situação em que a absorção da idolatria foi máxima na história do povo de Israel. E nós vamos ver alguns exemplos depois. Então, o que a gente aprende aqui? Que quando a gente assume essa postura de seminômade, ou a Bíblia chama isso de outras palavras, que fala lá em Hebreus 11, 13 e 14. Ou em 1 Pedro 2,11. 1 Pedro 2,11 é mais fácil. Vamos lá. Aqui nós não somos dessa terra, nós somos forasteiros aqui. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. E Hebreus 11 vai falar também daqueles heróis da fé. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, talvez o antídoto para evitar que a gente absorva a idolatria da nossa sociedade seja manter uma postura e uma posição e um reconhecimento de que somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Pedro viu exatamente isso. Se vocês forem estrangeiros, se vocês se portarem como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês podem se abster dos desejos carnais que combatem, né? Guerreiam contra vocês. Então a gente vê que talvez seja essa a situação de Abraão. Ele era um seminômade, ele era um peregrino, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar, sob a influência de uma mesma pessoa, de uma mesma cultura. Então ele ficava mudando. Isso era mais fácil manter o controle. Essa mesma postura é que nós temos que ter hoje, na nossa situação de crentes em Jesus, mas no sentido como forasteiros e peregrinos. Porque isso vai nos ajudar a nos abstermos da cultura. Mas enfim, será que esses 2 primeiros mandamentos de fato são relevantes para nós hoje? Não terás outros deuses além de mim. Isso também pode ser traduzido da seguinte maneira: não terás outros deuses adiante de mim, ou não terás outros deuses na minha presença. São formas válidas de traduzir esse primeiro mandamento. Basicamente, implica que nós não devemos confiar ou honrar em qualquer pessoa mais do que Deus.
primeiro mandamento, os 2 primeiros mandamentos implicam nisso. Não devemos confiar ou honrar em qualquer pessoa mais do que Deus, não devemos temer alguém ou alguma coisa mais do que Deus, e devemos, né, amar alguém ou alguma coisa mais do que Deus. Então, esses 2 mandamentos são relevantes para nós hoje, mesmo nos nossos dias, mesmo que a gente não cultue nenhuma imagem, porque o espírito da idolatria continua presente em nós. Nós podemos criar outros deuses, como você falou. Então, a gente tem que entender que esses mandamentos, esses 2 primeiros mandamentos, eles não podem nos iludir a ponto de pensar que eles só valem para aquelas situações formais em que as pessoas se ajoelham ou adoram outros deuses, ou imagens, ou estátuas, atos formais e cerimoniais. Meu pai, ele insistiu muito que um dos meus irmãos tocasse violino. Tanto insistiu que hoje ele é um violinista, assim, de prestígio, né? Eu me orgulho muito dele. Mas não foi fácil. Eu acompanhei a luta, né, do meu pai para torná-lo um violinista. E logo no início da carreira dele, ele foi tocar numa orquestra sinfônica, tal, ali, um grupinho, e aí apareceu o primeiro convite, o primeiro recital, uma apresentação numa igreja católica aqui de Campinas. Meu pai subiu a parede. Jamais um filho meu vai entrar no lugar de ídolos, não sei o que e tal. Era uma situação formal, cerimonial, mas de uma orquestra. Ninguém ia lá adorar, né? Eu sei que aquilo deu uma confusão, e eu me lembro que acho que ele não chegou aí, brigou com meu pai e tudo, mas enfim, meu pai tinha essa postura, né? Ele veio do catolicismo, então ele, de alguma maneira, tinha um impacto muito grande do que era adorar ídolos, imagens e tudo. Então eu não queria que a família passasse por isso, né? Mas os 2 primeiros mandamentos vão muito além disso, não é só essa situação formal. Eles têm a ver com a nossa adoração e serviço exclusivos a Deus. E adoração e serviço é algo que a gente faz principalmente fora da igreja. Não, na igreja a gente adora tudo, mas o serviço não é só que um dia por semana que a gente vem. A gente vive para Deus. Então, nós não podemos ter outros deuses, além de Deus, diante de Deus, na presença de Deus, na nossa vida diária. É interessante que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 38. Ah, mas eram 10, Jesus só falou 2 aqui. Será que ele está abolindo os 10? Será que ele está enterrando e falando que aquilo não vale mais nada? Se a gente for fazer uma lista dos 10 mandamentos, nós vamos ver que os 4 primeiros se referem a Deus. E os 6 últimos se referem ao próximo. Depois você dá uma olhada nos 10 mandamentos em Êxodo 20, dá para fazer essa diferença. Os 4 primeiros tratam do relacionamento da pessoa com Deus. E os 6 últimos, das pessoas entre si, mas orientadas pelo serviço e adoração a Deus. Então, quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, ele preserva essa mesma divisão, essa mesma distinção. Primeiro, ame o Senhor. Segundo, ame o próximo. Então, de certa maneira, ele conseguiu fazer um belo resumo aqui. Mas o ponto é que a idolatria é a essência de todos os pecados e, de fato, é um risco real para nós hoje. Não podemos nos enganar achando que isso não é para mim. Eu não adoro outros deuses. Eu não me curvo diante de nenhum Deus. Gente, isso é para a gente. Quando eu estava preparando essa aula, é que eu pude perceber como esse tema é importante. Talvez valesse a pena falar sobre idolatria num curso de um bimestre aqui, porque tem tanta coisa que a gente desconhece, porque acha que não é para a gente, mas isso é para a gente. Quando é que teria surgido a idolatria na raça humana, né? Isso aí é um pouco especulativo, né? Mas idolatria é muito mais que adoração de imagens, tá? E por falar em imagem, existe uma teologia, né? Que é chamada de Imago Dei. Alguém sabe o que é? Imago Dei. Você chamou de ideologia? Uma teologia. A teologia. É.
Imago Dei é a imagem de Deus. Então, os teólogos discutem, né, sobre o que significa ser criado à imagem de Deus. E ao longo da história da igreja, muitos teólogos se dedicaram a estudar isso daí. Isso está baseado em Gênesis 1, 26 a 27. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Gênesis 1, 26 e 27 fala de imagem de Deus. É talvez a última vez, a primeira e a última vez no Antigo Testamento que estou atrapalhando, não ficar piscando. É a primeira e última vez que aparece esse termo imagem com uma conotação positiva, a imagem de Deus. Praticamente todas as outras referências à imagem no Velho Testamento são negativas, relacionadas à idolatria. Bom, então, como é que a gente lida com isso, né? Na verdade, quando nós fomos criados à imagem de Deus, isso significa que nós temos a obrigação de refletir enquanto criaturas, né, o caráter e a glória de Deus. É isso que significa ser criado à imagem de Deus. Nós não somos Deus, mas ser criados conforme a maneira de um tipo semelhante a. Então, quando a gente justifica isso na nossa vida pessoal, nós estamos sendo conformes à imagem de Deus. Mas a idolatria o que faz? A idolatria inverte esse propósito. Ao inverter esse propósito, nós passamos a buscar a nossa própria imagem refletida nos ídolos que nós criamos. Então a imagem de Deus, ela foi arranhada com o pecado, mas nós ainda somos a imagem de Deus. Nós ainda temos a obrigação de refletir o caráter e a glória de Deus nas nossas vidas. E isso agora é possível graças a quê? O que aconteceu para que essa imagem pudesse ser restaurada? Cristo. Cristo restaurou a imagem de Deus no homem. Pelo menos do ponto de vista posicional. É claro que nós ainda somos imperfeitos e pecadores, mas essa imagem foi restaurada. Por quê? Jesus, ele não é conforme a imagem de Deus, assim como nós somos. Ele é a própria imagem de Deus. Se ele é a própria imagem de Deus e ele nos resgatou, então significa que nós agora podemos nos considerar novamente como a imagem de Deus, resgatados através de Jesus. Paulo fala em Colossenses 1, 15 a 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, Jesus não é conforme a imagem de Deus, como nós somos, mas ele é o próprio Deus, ele é a imagem de Deus. É o padrão ao qual a gente tem que se conformar. Bom, mas vamos especular um pouco sobre a origem da idolatria. Os teólogos, alguns estudiosos já especularam, né? Por que a humanidade começou a adorar outros deuses? Como é que isso aconteceu? Né? Será que depois que Adão e Eva saíram do paraíso e os filhos foram nascendo, ninguém contava mais história da Bíblia para eles? Né? Será que foi falta de educação? Será que Adão e Eva falharam na sua educação? Alguns teólogos apontam duas situações em que a idolatria poderia ter surgido. A primeira está em Gênesis 4, 26. Quem pode ler lá? Gênesis 4, 26. Muito bem. Então,
Sete, né, teve um filho, e esse filho recebeu o nome de Enos. E a partir daí, a partir da geração de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Essa palavra hebraica, que é traduzida aqui por começou, iniciar ou começar, é halal. Ou algo, alguma coisa assim, halal. E ela tem o sentido de, pasmem, profanar, poluir, desonrar, perverter. Por conta dessa possível tradição de halal, que nas nossas Bíblias aparece como começou, iniciou a invocar o nome do Senhor, alguns teólogos acham que essa passagem deveria ser traduzida assim: desde então começou-se a profanar o nome do Senhor. Ou então, desde então os homens começaram a chamar os seus ídolos de Senhor, de Javé. Nossa, mas está bem mal traduzido. Está mal traduzido, mas isso é uma especulação teológica. Tá? Eu nunca aprendi isso aí. Mas... Inclusive, eu estou um pouco surpresa porque existe o processo halal o que é isso? de... quando você vai fazer... a gente usa muito isso no comércio exterior. Quando você vai exportar para países muçulmanos, aí eu estou precisando de confirmação aqui, por isso que eu estou falando. Você tem um processo de abate de carne, ou se você vai fazer um produto que você quer exportar, até cosmético existe processo halal, só para muçulmanos. Então, o abate de carne, ele é virado para Meca, aqui no Brasil, né, tem que achar a posição. Mas eu tô surpresa, não sei. Não, mas se aqui é hebraico. de coche. Aqui é hebraico, não é? Coche. Ah, o coche, Isso é o halal. mas eu nunca vi essa tradução de não sei se é uma profanar. coincidência fonética do Ah, não, porque tem até Porque a palavra é igual, aqui, né? é profano, gente, né? Profanar. Então, eu fiquei assustado quando eu vi isso, mas enfim, é uma especulação que alguns teólogos, não todos, ao longo da história da igreja, resolveram colocar. E tem outra ainda, essa ainda é mais controversa. Gênesis 6, 1 a 2. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas. Ainda são, né? E dentre elas tomaram por mulheres as que eles desejaram. Então, da mesma maneira, vários teólogos ao longo da história da igreja acreditam que anjos caídos, nesse momento da história humana, né, começaram a olhar assim, gostaram de algumas mulheres, tiveram relações com elas e a partir daí nasceram aqueles nefilim, os gigantes, os poderosos. E eles acham que essa perversão, essa inoculação, né, da maldade celestial na raça humana poderia ter induzido a humanidade à idolatria. Enfim, são duas especulações bem distintas, umas ideias que nem todo mundo aceita ou ensina aqui, mas de qualquer maneira é bom que vocês saibam que isso já foi pensado. Mas o mais importante é que, de um jeito ou de outro, Paulo deixa isso muito claro. Por que as pessoas são idólatras? Lá em Romanos 1, é um texto longo, 18 a 23, né? Aquele texto que ele fala, eu acho que tem que ler isso. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade. Romanos 18 a 23. Se acompanhar. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem imortal, nem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, Paulo diz claramente que a idolatria é consequência da rejeição humana
da revelação natural de Deus. É o que ele fala aqui. Do céu se manifesta a ira de Deus contra a impiedade, porque eles suprimem a verdade pela injustiça. O que de Deus se pode conhecer, eles pervertem. Eles são cegos à revelação natural de Deus. E a rejeição a essa revelação natural leva à idolatria. Ou ela própria é a idolatria, é a essência, é a raiz da idolatria. E a idolatria é sutil. Isso vale a pena colocar. A idolatria é sutil. Não é aquela coisa assim absurda, né? Que faz meu pai brigar com o meu irmão. Não, ela é sutil. A gente não percebe. Ela se apresenta como uma dedicação não exclusiva. Não é trocar Deus por um ídolo. Isso é uma forma de idolatria, claro. Mas o risco que nós corremos é levar Deus juntamente com os ídolos. Esse é o grande risco da idolatria. Os nossos ídolos, aqueles que nós fabricamos ou aqueles que nós adotamos, eles não confrontam Deus diretamente. Eles não vão contra Deus e exigem, larga Deus e me adora. Eles não fazem isso conosco. Mas eles nos induzem a pensar que podemos adorá-los ao mesmo tempo em que mantemos a nossa devoção a Deus. Esse é o risco e a sutileza da idolatria. A idolatria nos leva a tornar Deus conforme a nossa própria imagem, ao invés de sermos conformes à imagem de Deus para a qual e segundo a qual nós somos criados. Está percebendo a sutileza da idolatria? Ter outros deuses, além de Deus ou na presença de Deus, é exatamente isso. É ter Deus e ter os outros deuses, não é trocar um pelo outro. Israel não fez isso. Para espanto meu, falar, não, mas eles eram idólatras, então eles abandonaram. Tudo bem, a Bíblia usa a linguagem abandonar, mas no fundo o que eles fizeram é trazer outros deuses para a sua vida de adoração e devoção. Esse é o grande risco que nós corremos. Porque a idolatria, qualquer que seja o ídolo, retira de Deus a glória que lhe é devida. E Deus exige uma dedicação e devoção exclusiva da nossa parte. Ele não quer dividir isso com mais ninguém. Wesley, você comentou, você está comentando sobre a origem, né, da idolatria. Na minha visão, a origem da idolatria, ela vem com Satanás e depois passado para os humanos através de Eva e Adão. E eles estimula Eva a ter o desejo de se cultuar como Deus, se tornar como Deus. E aí é uma idolatria. Sim. Qual foi a proposta da serpente? Se tornará como Deus. Vocês serão como Deus. Então, na verdade, o pecado de Adão e Eva foi querer se tornar como Deus. Isso é o quê? É idolatria. Se a gente olhar bem, a idolatria está presente no pecado original, lá no Éden. É a proposta de que vocês podem ser mais do que são. Vocês podem ser Deus. E você também comentou, deixou entre linhas, que na verdade existe um Deus, que é você. E você traz outras deuses, entre aspas, para servir você. Legal, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Exatamente esse é o espírito da coisa, exato. Mas ainda sobre isso, essa é bem polêmica mesmo, mas é bem polêmica. A serpente era o mais sagaz, astuto, sutil animal do campo. É o que Gênesis fala. Essa mesma palavra, sagaz e sutil, ela pode ser traduzida do termo que foi usado para dizer que eles, Adão e Eva, estavam nus. Tem uma coisa com a outra. Eu acho um pouco difícil fazer essa relação, mas o mesmo termo que foi usado para a serpente é sagaz, é sutil, agora Adão e Eva estavam nus, eram sagazes e sutis também. Faz algum sentido. Por quê? Porque exatamente eles caíram na emboscada que a serpente armou. Eles eram como ela. É meio chocante, mas enfim, né?
A Bíblia, algumas vezes? Só uma pergunta, sobre essa última colocação que você fez... Não, peraí, isso é uma não, beleza. Não vou dar uma aula sobre isso, mas fala. Eu queria saber se tem outras passagens com algum outros... Deve ter, mas eu peguei um texto isolado porque eu não tinha tempo. A aula é curta, então, mas parece que no hebraico é possível se traduzir também sutil e sagaz por nu, por pelado. Né? Então, a pessoa que fez isso fez essa relação. Bom, então se a serpente era sutil e agora eles estão nus, estão sutis também como ela, então eles são como ela. Eles perderam, né, a graça de serem criados por Deus sem pecado. Então, eles são como ela. Então, nesse aspecto, faz um pouco de sentido também. O termo que é usado o que está usando é o Gênesis 3:1. Isso. E Depois eu posso ver, eu não quis entrar nisso porque eu sabia que podia ser uma tarde sem volta. Mas depois eu vejo uma isso. granada sem pino aqui. A identidade da idolatria. O que ela é, afinal? Né? Como a Bíblia trata os outros deuses? Às vezes, a Bíblia faz referência aos falsos deuses, outros deuses, como não deuses, não existentes. Por exemplo, em Jeremias 2:11, alguma nação já trocou os seus deuses? Apesar de eles nem sequer serem deuses, o meu povo, porém, trocou a sua glória por deuses inúteis. Então, Jeremias diz que os outros deuses nem sequer são deuses. Ou então, Isaías 44:19. Ninguém para e pensa. Achei muito legal essa expressão de Isaías. Ninguém para e pensa. Ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer, se referindo a um ídolo de madeira. Metade dela, a madeira, né, usei como combustível. Até mesmo assei pão sobre as suas brasas. Assei carne e comi, fiz um churrasco. Faria eu algo detestável com a madeira que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Então, a nulidade dos ídolos, né? Isaías reconhece que é um pedaço de madeira. Jeremias fala, nem sequer são deuses. Então, se a gente olhar por essa identidade da idolatria que a Bíblia apresenta, a gente vai pensar, bom, então, para que se preocupar? Se eles nem sequer são deuses, são pedaços de madeira, então não é comigo isso aí. Eles não existem. Então a gente só deve se preocupar com coisas que de fato existem. Não é um perigo real. Mas existe uma outra identidade da idolatria que a Bíblia também coloca. Por exemplo, Deuteronômio 32:16-17. Deuteronômio 16-17. Eles o deixaram com ciúmes, referindo-se a Deus e o povo, né? Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos detestáveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vamos terminar isso aqui. E um outro texto, então aqui fala que sacrificaram a demônios que não são Deus. E o outro texto que também coloca a mesma realidade é 1 Coríntios 10, 19 e 20. Olha o que Paulo fala, mais ou menos a mesma coisa que Deuteronômio. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Então, se por um lado, a Bíblia se refere à idolatria como, estou nem aí, é pau, é madeira, não é nada, não são deuses. Por outro lado, a Bíblia também coloca o perigo real. Tem demônios por trás disso, dessa adoração que as pessoas fazem. Então, antes do intervalo, eu vou dizer uma frase que Agostinho de Hipona falou. Agostinho viveu entre 354 e 430, né? Mais conhecido como Santo Agostinho. Ele disse assim: os deuses pagãos têm um corpo e uma alma. O corpo é o ídolo, mas a alma é um demônio.
Então essa associação de idolatria com coisa inútil existe, é válida, mas com demônios também é válida. E isso deve abrir os nossos olhos. Bom, mas já que nós estamos falando do nosso Deus, vamos colocar algumas coisas também, né, sobre o nosso Deus. O nosso Deus é chamado na Bíblia por diversos nomes diferentes em momentos diferentes. Eu vou citar só alguns deles. El Shaddai, já ouviram esse termo? El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, aparece 7 vezes no Antigo Testamento. El Elyon, Deus Altíssimo, aparece 28 vezes no Antigo Testamento. Adonai, Senhor Mestre, aparece 434 vezes no Velho Testamento. E Yahvé, Senhor, Jeová, aparece 6.519 vezes. Então são alguns dos nomes de Deus que aparecem. E esse nome, né, que a gente conhece mais, né, Javé ou Yahvé, que depois virou Jeová, foi o nome com que Deus se apresentou a Moisés no Monte Horebe. Quando Moisés viu a sarça ardente e quis se aproximar, e pergunta, depois no meio daquele diálogo, pergunta, mas quem é o Senhor, né? Como é que eu vou apresentá-lo para o povo lá no Egito? Se eles perguntarem quem que eu estou representando, o senhor tem algum cartão aí, alguma coisa para eu falar para eles, né? Deus fala, eu sou o que sou. Então esse nome, né, Yafa, né? Ele originalmente ele é escrito sem vogais e ele tem a mesma raiz do verbo ser no hebraico. Daí a tradução, eu sou o que sou, quando Deus se apresenta a Moisés dessa forma. Aí depois, com o tempo, né, como os judeus tinham medo de pronunciar o nome de Deus, era algo tão sagrado para eles que eles não pronunciavam Yahvé, né, aquela palavra sem vogais. Com o tempo eles acrescentaram as vogais de Adonai e Elohim. Aí então o nome ficou Yahvé, porque agora já tem vogal, é mais fácil de falar do que mesmo? Era assim, né? Não é fácil falar isso, né? Aí depois eles acrescentaram a vogal e aí ficou Yahvé, Javé, né? É mais fácil falar com vogal. E depois, mais tarde ainda, quando a Bíblia foi traduzida para o grego e depois para o latim, eles mudaram algumas letras. O Y, né, mudou para J. E o W mudou para V. E daí surgiu o nome que a gente conhece, Jeová, né, mais aportuguesado. Mas enfim, isso aí é só uma digressão semântica aí na aula. Mas enfim, Deus se apresenta a Moisés. Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Então parece que Deus está fazendo um trocadilho com o verbo ser aqui, para mostrar a sua pessoalidade, o seu caráter. Eu sou, me enviou a vocês. Então, isso pode ser traduzido, esse termo. Eu sou o que sou, eu serei quem serei, o Deus que age. Então, no hebraico é possível várias traduções, mas que apontam todas para essa majestade de Deus. Então Deus é autossuficiente, Deus é autoexistente, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é amoroso, Ele é justo, perfeito, santo, bom, todo-poderoso, enfim, a gente pode juntar um monte de adjetivos aí que assim mesmo isso não vai conseguir definir o que Deus é na realidade. Mas vamos falar um pouco dos outros deuses, né? Porque afinal o curso é falar sobre o nosso Deus. Agora vamos falar um pouco sobre os outros deuses. Posso te perguntar uma curiosidade? Claro. Que língua falava Moisés com o faraó? Se você me responder que língua falava Adão, aí eu respondo. Se você não sabe, também não vou responder, sabe? A gente acha que Adão falava hebraico, né? Hebraico só passou a existir como língua muitos séculos depois. Então, que língua falava Adão? Sei lá. Abraão, a gente sabe que falava hebraico. Também não. Também não, porque ele era de Ur dos Caldeus. Não, ele era de Ur dos Caldeus. Ele era da Mesopotâmia. Então, ele deveria falar algum dialeto semita, alguma coisa assim. Na verdade, não tinha muita diferença entre
Abraão e os cananeus. Do ponto de vista assim, de origem humana, né, de genética, eles eram povos muito semelhantes fisicamente, mas totalmente diferentes, né, na sua cultura. Mas Moisés foi criado dentro do palácio lá, ele falava possivelmente egípcio, né? E também falava hebraico por causa da mãe dele, então ele era poliglota. Pode ser. E que língua Deus usou para falar com ele? Egípcio ou hebraico? Bom, hebraico como língua não existia, mas ele podia falar a língua, né, que o povo de Israel falava quando se mudou para o Egito, né, a família de Jacó, quando eles se mudaram. Ah, mas na passagem de José, quando ele estava com os irmãos, lembra que havia tradutor entre José e os irmãos? Sim, ele falava a língua natal deles ali. Então, que não era hebraico, será? Não, a tradução foi para os egípcios entenderem. José falava com os irmãos através de um tradutor. Sim, possivelmente José devia falar em egípcio. Isso, né? eles traduziam E eles traduziam. eu sempre achei que fosse traduzido em hebraico. Ai, que burra. Não, pode ser um proto. Eu achava que era. Rosana, pode ser um proto-hebraico, mas não era o hebraico que se firmou ao longo dos séculos depois. Né? Vou fazer uma galeria aqui de alguns dos falsos deuses. Tá? A Bíblia fala muito de Baal. Baal era um deus cananeu fenício, né? Era o deus da fertilidade e do clima. O título significa Senhor e era aplicado a várias divindades do Oriente Próximo. Isso aqui é uma confusão, gente. Não é que a gente sabe que Deus é Deus, mas Baal podia ter personalidades diferentes dependendo da cultura em que ele era adorado. Na Mesopotâmia, na Síria, né? Em Canaã e assim por diante, no Egito. E havia você que trabalha com comércio exterior, havia um intercâmbio muito grande de deuses naquela época. Os povos pegavam deuses emprestados de outras civilizações e também cultuavam de outras culturas. Então, Baal é um nome mais ou menos genérico, vamos dizer, é o deus principal do panteão cananeu, pelo menos, né, que tinha esse título de Senhor, mas era um nome que poderia aparecer em qualquer cultura do Oriente Próximo. Ele é mencionado na Bíblia 80 vezes. E ele ganhou força no reinado de Acabe. Por quê? Acabe foi um dos reis de Israel. Por que o culto a Baal ganhou força no reinado de Acabe? A Jezabel era porque ele casou com uma princesa fenícia chamada Jezabel. E quando Jezabel se mudou para Israel, ela levou na sua bagagem, né, os seus deuses, inclusive Baal. Ela era influencer, ela levou um recebido. Exatamente. E era muita bagagem. E era muita bagagem. E aí tem aquele episódio que a gente mais conhece, o que a gente mais lembra de Baal é o episódio de 1 Reis 18, 20 a 40, quando Elias desafia os profetas de Baal. 400 e quanto? 50 profetas de Baal. Aí ele faz, né, tem todo aquele drama, né? Ele manda os profetas invocarem Baal, e eles ficam lá o dia inteiro se cortando, oferecendo sacrifícios, e Baal não responde. Aí Elias monta um altar, vem fogo do céu, consome tudo, e aí ele manda matar os 400 e poucos profetas de Baal. Então, esse é um texto assim, bem conhecido das Escrituras, né? Astarte também é conhecida na Bíblia por Astarote. Vocês vão ver também esse nome, né, Bíblia. Era uma deusa cananeia fenícia do amor, sexo, guerra, da caça, e geralmente era considerada a consorte, ou a esposa, a deusa mulher, a deusa fêmea, de algum deus principal. Tá? Então, o termo consorte significava isso, era a divindade feminina associada a uma divindade masculina. Então, Astarte era uma consorte de Baal. Ela era representada nas estatuetas que se acham naquela época, das escavações arqueológicas, ela era representada com as mãos segurando os seios, assim, ficava assim, que era uma maneira de simbolizar a fertilidade, né, o ciclo de fecundidade da terra. Também
Segurar os seios é uma alusão também à amamentação. Era a deusa que supria as necessidades, que alimentava o povo. Né? Ela é mencionada 12 vezes na Bíblia e também é designada no Antigo Testamento como Rainha do Céu. Quando os babilônios destruíram Jerusalém e levaram cativo, né, o povo, né, para a Babilônia, Jeremias ficou com mais um punhado de gatos pingados. E esse punhado de gatos pingados um dia se rebela e assassina os prepostos do rei Nabucodonosor. Era Nabucodonosor, o que era? Não lembro agora o nome do rei, mas enfim, pode até ser, não me lembro agora. Mas, enfim, e porque eles se levantam e assassinam os prepostos do rei da Babilônia, eles são obrigados a fugir do que tinha sobrado de Judá. Eles fogem para o Egito e levam Jeremias. E lá no exílio, a palavra do Senhor vem a Jeremias e Jeremias confronta esse pessoal. E esse texto, gente, é chocante. Eu queria que vocês lessem. Jeremias 44, 15 a 19. Quem pode ler para a gente? (44, 15 a 19). Mostra a reação do povo à mensagem que Jeremias passa para eles, vinda de Deus. Quem pode ler? Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em pactos, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos céus e ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e oferecemos libações sem nossos maridos? Isso. É chocante isso, gente, porque mostra a rebeldia quase que obsessiva do povo, né? Ao Deus que eles conheciam. E as mulheres insistiram: nós vamos continuar oferecendo oferendas, né, à Rainha do Céu, possivelmente a Astarote, né, Astarte. E elas falam: e quando a gente fazia isso, e os nossos antepassados, e os nossos reis, e os nossos líderes, nós vamos continuar fazendo. E quando a gente fazia isso, os nossos maridos aceitavam, eles concordavam, eles encorajavam a gente. Então vejam a perversidade, né, da sociedade daquela época, que Jeremias tinha que aguentar. Outra divindade feminina conhecida é a Zerá. Oi. Algo que eu lembrei que me choca um pouco é quando pessoas hoje, assim, bem devotas, né, a Nossa Senhoras, a várias Nossas Senhoras, às vezes é muito assim, tipo, como é que eu vou parar de, né, venerar tal santo se a minha família toda faz, assim, né? Então parece a mesma coisa, né? Tipo, nossos antepassados fizeram, então isso está enraizado na minha tradição, na minha Exatamente. história. A força da tradição é muito grande. E aí isso cega de tudo, assim, né? Cega na verdade mesmo essa tradição. Então, impressionante como desde essa época essa tradição já era tão forte e hoje continua a mesma coisa. Exatamente. Obrigado aí pela sua contribuição. Mas basicamente eles falaram isso: Jeremias, cala a boca, nós vamos seguir a nossa tradição. Você não manda aqui no Egito. A Zerá era a deusa cananeia da fertilidade também, né? E era frequentemente identificada também como Astarte. Então havia essa ambivalência, Astarte e a Zerá. Elas ocupavam lugares às vezes equivalentes. Ela era consorte do deus sumério chamado Anu, do deus ugarítico El. El era um nome genérico para Deus, né, no Oriente Próximo. Agora, essa também é chocante, mas
Alguns estudiosos, historiadores, arqueólogos não cristãos, eles desenterraram uma tabuinha, né, uma pedra, uma inscrição hebraica ao sul do deserto de Judá. Então era uma inscrição feita por judeus. E o que essa inscrição dizia? Que Azerá era a consorte de Javé. Esposa de Deus. Vejam que ponto chegou a idolatria daquela época. Como eles conseguiam combinar a adoração a Deus com a adoração aos ídolos cananeus. Ao ponto de considerarem que Azerá era a esposa de Javé. Isso está escrito. Então, na arqueologia não cristã, eles tratam isso com bastante normalidade. Javé era um deus, Azerá era outro, tudo bem, né? Podem se casar, não tem problema nenhum. Né? Então, a idolatria tem coisas repugnantes. E quando a gente vai estudar, a gente pensa, meu Deus, como é que eles conviviam com isso? Como era possível escrever um negócio desse? Depois foi achado séculos depois, né? O culto a Azerá é antigo na história de Israel, já aparece lá em Juízes. E Asa, que era neto de Roboão, portanto ele era bisneto de Salomão, o rei Asa, rei de Judá, restaurou o culto a Deus, banindo os ídolos e os locais de adoração de Azerá, que a avó dele, né, Maaca, tinha construído. Então, era uma corrupção total em Judá. Outro deus, Quemós, era o deus nacional dos Moabitas. Esse culto foi introduzido em Israel pelo rei Salomão. Né? Aquele cara que escreveu aqueles provérbios maravilhosos, Eclesiastes maravilhosos. Né? Aquele cara. E ele introduziu o culto a Quemós em Israel por conta das mulheres com quem ele casou. Né? Ele casou com mulheres estrangeiras, elas trouxeram seus ídolos na bagagem e ele se viu obrigado a construir santuários para agradar suas esposas. E depois Josias, né, derruba, destrói esses santuários. Quemós também é associado a deus Astarte, e o culto de Quemós incluía sacrifícios humanos. Lá em 2 Reis 3, 26 a 27, os moabitas vão lutar contra os hebreus e são cercados numa cidade, vão perder a batalha, e o rei moabita sacrifica o filho dele em cima do muro, para todos os judeus verem. Os judeus ficam horrorizados com aquilo e vão embora. E a batalha termina ali. Mas era normal que os moabitas sacrificassem seres humanos a Moloque, a Quemós. Mas Moloque é outro, né? É um deus equivalente também a Quemós. Só que ele era o deus nacional dos Amonitas. Quemós era dos Moabitas, Moloque dos Amonitas. O seu culto incluía orgias sexuais e sacrifícios de crianças. Então ele é representado como uma figura semi-humana, com cabeça de leão ou de boi, de touro, né? Com os braços assim. E aí ele era um deus, era como se fosse um forno, era um deus forno, porque ele era oco por dentro. Então tinha uma porta, as pessoas colocavam carvão ali, lenha, aqueciam bastante, depois pegavam uma criança e colocavam nos braços da estátua. E a criança fritava ali, né? A estátua ficava incandescente e uma criança era colocada ali. Isso era repugnante, né? Ao ponto de exigir uma manifestação clara de Deus contra isso. Quem pode ler Levíticos 20, 2 a 5? Levíticos 20, de 2 a 5. São instruções que Deus passa sobre o culto a Moloque. Diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e eliminarei do meu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se
era tão repugnante o culto ao Moloque, né, envolvendo sacrifícios de crianças, que o próprio Deus teve que gastar assim, um tempo para explicar para as pessoas: gente, isso aqui é sério, quem fizer isso vai sofrer essa punição. Então era um culto assim, bastante repugnante. Né? E o último é Dagon. Era talvez o deus mais engraçadinho deles. A Bíblia fala algumas coisas interessantes sobre Dagon. Né? Ele era uma divindade filisteia. Os filisteus não eram semitas, tá, gente? Então, os Deus era um povo que habitava a terra quando Abraão chegou e continuou depois. Mas os filisteus vieram da Europa, eles vieram de Creta. Eu não lembro agora o texto, mas há um versículo, não sei se em Isaías, que fala que Deus fala: eu tirei os filisteus de Creta, os mandei para ele. Então, parece que a migração dos filisteus de Creta para a Palestina tem a mão de Deus. Deus permitiu isso. Ele fala literalmente nas Escrituras: eu tirei os filisteus de Creta. Então, eles eram... Dagon era uma divindade filisteia, associada à terra e à prosperidade. Um dos seus templos em Gaza foi destruído por Sansão. Estão lembrados? Então, Sansão, já cego, né, pede para ser colocado entre as colunas, né? Aí, ele, pelo Espírito de Deus, ele derruba as colunas e o templo de Dagon cai. Em 1 Samuel 5, os primeiros 4 versículos, quando a arca é capturada pelos filisteus, eles colocam a arca no templo de Dagon. Aí eles vão lá no dia seguinte e Dagon está caído. Como assim uma estátua cair, né? Depois eles arrumam a estátua, na manhã seguinte a estátua está caída e sem a cabeça e as mãos. Então é um Deus engraçadinho, né? Tem umas histórias engraçadas Eu não sobre sei Dagon. se é verdade, mas eu anotei aqui nesse trecho. Não sei se é verdade, quero dizer, não sei se eu lembro quem que falou. Mas que Dagon era meio homem, meio peixe. Você tem isso? Ah, você tem. Meio homem e peixe. Ele é tipo um Netuno. Mais ou menos. Ele poderia ser a divindade dos pescadores, né? Porque os filisteus eram um povo marinho. Então, se vieram de Creta, eles entendiam bem de mar. E ficaram na costa, ali na faixa de Gaza. Ali, então, ele deveria ser um deus dos pescadores, né? Padroeiro dos pescadores. Né? Mas era um deus metade humano e metade peixe. Bom, a gente está chegando para o final, mas eu separei alguns trechos assim do livro de Juízes, para a gente poder perceber como a idolatria é perigosa e insidiosa. Tá? Depois vocês leem, o trecho é bastante grande, tá? Mas depois vocês vejam Juízes, que abrevia Juízes, JZ. Juízes 2, de 10 a 19. E esse trecho vai narrar, traz um resumo da história do livro dos Juízes, falando que depois de toda aquela geração, o início, vou ler um trechinho aqui. Depois que toda aquela geração, de José para baixo, né, foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. E por aí vai. Deus, a Escritura diz que Deus então levantou juízes, os juízes os libertavam da opressão que Deus havia colocado por conta dessa idolatria. Eles eram libertos, depois vão cair novamente em idolatria e assim por diante. Então, o livro de Juízes mostra um ciclo vicioso, né, de idolatria, juízo, né, opressão, libertação, e as coisas se repetem novamente. Vários juízes passam pelo povo nessa época. Mas o problema é que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. O que vocês acham? Eles não conheciam a Deus? Não sabiam quem era Deus? Como assim não conheciam a Deus? Eles eram judeus? Ou os pais não falavam a respeito da história de Israel para eles, ou eles não levavam em conta
conhecer. Eu acho que é mais... um homem e uma mulher conhece, tem intimidade, se Exatamente. relaciona, se envolve. Não conhecia mais, era só mais um daqueles outros todos ali. Era como Jó. Ouvi falar. Eles tinham informação, mas não tinham experiência. Exatamente. E aí, vivendo numa cultura pagã, idólatra, com ídolos assim, que representavam um estilo de vida que eles gostavam muito, né? Afinal, eles eram escravos, ficaram 400 anos como escravos. Aí depois pegaram as cidades prontas, né? Todas montadas, com shopping e tudo. Então, eles se viram assim no meio de uma cultura extremamente atraente para eles, com seus ídolos também atraentes, né? Então o problema não é que eles não conheciam o Deus histórico, eles conheciam, só que eles não davam importância ao que Deus havia feito por eles, esse mesmo Deus histórico. E a consequência então é a idolatria. Então de quem é a responsabilidade? Será que dos pais? Ou será que deles próprios? Complicado. Juízes 3, 5 a 6, vejam bem. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento, deram as suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos seus deuses. Gente, integração completa. Os filhos casam com as filhas casam com os filhos deles e vamos adorar os deuses que são comuns a todos. Jeová não era mais um Deus comum aos cananeus. Mas então vamos nos adaptar à cultura mais expressiva e mais atraente. Então, já que estamos contraindo relações de amizade por conta dos nossos filhos, então vamos também adorar os mesmos deuses que eles e assim todo mundo fica contente, né? No tempo de Otoniel, em Juízes 3, 7 a 8, novamente os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os coloca sob o jugo de um rei de Aram-Naarim durante 8 anos. Depois, com Eude, Juízes 3, 12 a 14, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Deus entrega os israelitas ao jugo de Eglon, rei de Moabe. Juízes 6, 1, de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, o que muda em Juízes são os povos que oprimem Israel. Uma hora é Eglon, Moabe, outra hora é Midian, outra hora é Arã. Os povos é que vão passando. Deus vai escolhendo atores diferentes para oprimir o povo idólatra, que não o reconhece como Deus. Mas o comportamento de Israel não muda no livro inteiro de Juízes. Aí então aparece Gideão, né? E Gideão vai livrá-los. Mas Gideão tem um detalhe que é muito interessante. Juízes 6,13, presta atenção, Juízes 6,13. Quando o anjo aparece para Gideão, Gideão respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Vocês viram o que Gideão falou dos pais deles? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam? Então havia uma transmissão oral. Eles eram educados. Os pais falavam para os filhos de onde eles tinham saído e por quem eles tinham saído do Egito. Quais eram as maravilhas? Ele fala aqui, onde estão as maravilhas? Então o povo conhecia o Deus histórico, mas assim mesmo não reconhecia que ele era o Deus a quem eles deviam adorar no presente. Bom, então se o pai de Gideão, que chamava Joás, testemunhava das obras de Deus para Gideão, então estava tudo bem, não estava? Juízes 6, 25, é o mesmo capítulo. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste de Azerá que está ao lado do altar. O mesmo pai que ensinava para os filhos quem era Deus, que Deus nos tinha tirado do Egito, também tinha um altar para Baal e um poste para Azerá. Como assim?
Como assim, gente? Essa era a idolatria. Eles não abandonaram Deus, eles não tocaram. Eles simplesmente juntaram outros deuses com a adoração a Jeová. Olha que bagunça, que mistura. Imagina, dá para entender a cabeça de Gideão e do povo, né? Porque eles são educados, tem a historinha bíblica, né? Que eles aprendem no lar, mas a cultura em volta ensina outra coisa. E a própria família tem os seus ídolos junto com um altar a Jeová. Não dá para ser coisa diferente, né? Então, o que os israelitas fizeram não foi trocar o culto a Deus pelo culto aos ídolos, mas combinar o culto aos ídolos com o culto a Deus. Mas Aí, é bem no fim de ano de muito brasileiro. Dia 25 vai orar para Jesus, agradecer que Jesus Exatamente. nasceu, e dia 31 tá pulando 7 horas e soltando um barquinho para ir manjar. exatamente, exatamente. Essa é a situação. A gente vê juízes sendo acontecendo hoje, né? Espero que a igreja de Deus, o povo de Deus, não haja assim, mas essa é a nossa sociedade. Né? É a mesma coisa de culto ecumênico, que é uma coisa que às vezes a gente aceita na escola, né? Falar, não. Meu pai também era contra. Totalmente. Vamos lá. No fim, vocês sabem o que aconteceu, né? Gideão e os seus 300. Já vi essa história em algum lugar, né? Mas não era Gideão. Quem que era mesmo? Esparta. Não era Esparta. Leônidas? Não era Leônidas. É Leônidas. Enfim, parece que 300 é um número mágico, né? Que vai ganhar as batalhas. Né? Mas enfim, Gideão com seus 300 derrotam os midianitas e aí o sucesso subiu a cabeça de Gideão. Por quê? Porque ele, então, o povo chega para ele e fala: reine sobre nós, você e seu filho. Aí ele dá uma de humilde: não, eu não vou reinar. Mas ele faz um pedido: olha, eu não vou reinar, mas cada um de vocês me dê um brinco de ouro dos despojos dos midianitas. Os midianitas usavam brincos de ouro, né? Argolas de ouro. Então, se cada um de vocês me der um brinco de ouro, tudo bem, eu fico quites. Eu não reino sobre vocês, mas eu tenho pelo menos assim um capital que eu juntei da vitória, né? Só que, eu vou ler aqui, com o ouro, Gideão fez um colete sacerdotal, que era um instrumento que Deus havia pedido que os sacerdotes usassem, né? Quando fossem ministrar ele. Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou na sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E isso veio a ser uma armadilha para Gideão e para a sua família. Então não precisava ser uma estatuazinha de Quemosa, Zerá, bastava ser uma peça sagrada da história de Israel, um colete sacerdotal. Eles vão lá e se prostituem. Então, a idolatria está no coração do povo. Era uma necessidade adorar alguma outra coisa que não fosse Deus. Em Juízes 8, 33 a 34, né, Gideão morreu e os israelitas voltam a se prostituir com os Baalins, cultuando-os. Né? Aí, novamente, o ciclo se repete com os Amonitas, né, e Deus entrega a Amon. Aí, depois, eles clamam. Deus fala: vocês adoram outros deuses, eles que livrem vocês. Acho que a pior coisa que tem quando Deus é irônico para a gente. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Se vira, Deus, ajuda a gente. E o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Vocês, porém, me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que escolheram, que eles os livrem na hora da angústia. Deve ser horrível aguentar a ironia de Deus. Mas para Deus ser irônico a esse ponto, ele está realmente muito chateado. Qual verso seria agora? Esse foi Juízes 10, de 10 a 14. É um texto muito interessante também, que vale a pena a gente meditar nele. A ironia de Deus diante da cara de pau dos hebreus, né? Senhor, livra a gente, e tal. Como assim livra? Vocês adoram um monte de deuses, pedem para eles, né?
Mas aí eles abandonam os deuses e Deus os livra, depois que eles tomam uma atitude prática de arrependimento. Tá? Agora, para mim, Juízes é o livro dos grandes absurdos bíblicos. Quando a gente lê Juízes, estuda Juízes, a gente fica assim meio, isso não existe, isso não é Bíblia, não é possível. Cada absurdo que é narrado aqui, mas isso é o povinho, né, de Deus, né? Mas a história de Mica é assim, é rir para não chorar. Ela está narrada, começa em Juízes 17. Vocês estão lendo de 17 até o final do livro, né? Mas quem era Mica? Mica era um efraimita e ele rouba a mãe. Ele rouba a prata da mãe. Aí a mãe lança, vou resumir, tá? A mãe lança uma maldição. Quem roubou minha prata? Que vai... Aí ele ouviu aquilo, mãe, está aqui a prata. Ele ficou com medo da maldição pegar nele e devolveu a prata. Aí a mãe faz o quê? Quando ele devolveu os 1.100 ciclos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Não é rir para não chorar? Um negócio desse. Ele, porém, devolveu a prata à mãe. Não quero. Não, fica com 200 moedas. Ela separou 200 ciclos e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E esses foram postos na casa de Mica. Absurdo, né? Aí em Juízes também, no capítulo 17, ora, esse homem, Mica, possuía um santuário. Fez um colete sacerdotal, igual Gideão, e alguns ídolos da família, né? E pôs um dos seus filhos como sacerdote. Os sacerdotes tinham que ser levitas, não era o filho de qualquer um, ainda mais de um efraimita. Mas ele garantiu lá um sacerdote para o santuário particular dele. Ele tinha um santuário privado. Ele não precisava mais ir a Siló, onde estava o santuário de Deus, e o povo tinha que oferecer sacrifícios. Ele fazia isso na sua própria casa. Aí um dia, na porta da casa dele, bate um levita, que estava desgarrado por ali. O que ele faz? Você quer ficar comigo e ser meu sacerdote? Aí ele destituiu o filho dele. Agora ele tinha um santuário privado e um levita. Não era mais o filho. Então agora ele estava tudo bem, né? Estava em conformidade com o que a palavra falava, né? Aí ele acolheu o levita, tudo bem. Aí a história continua. Alguns homens de Dan é uma tribo desgarrada. Eles falharam em desalojar os cananeus, e quando todas as tribos de Israel já estavam acomodadas, eles estavam sem terra. E eles não aguentavam mais aquela situação. Aí eles mandaram uma equipe, né, de alguns homens, para vistoriar a área para escolher. Esses homens batem na casa de Mica, e lá eles ficam conhecendo que aquilo é o santuário, que tem um levita, Aí eles vão, e quando eles vão partir para guerrear, para tomar uma terra, eles param na casa de Mica, né, e roubam o levita. Não roubam, eles roubam os ídolos. O levita questiona e ele fala assim: você quer ser sacerdote de uma família ou de uma tribo inteira? O levita fala: bom, com um salário desse eu prefiro uma tribo inteira. E vai com eles, né? Aí Mica sai da casa dele. Esse versículo também é interessante. Quando ele vê que o levita está indo embora, carregando os ídolos, com um exército de 600 homens, e que ele não pode fazer nada, ele fala: vocês estão levando embora os deuses que eu fiz e o meu sacerdote? O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o problema? Olha que, de novo, a ironia e a tristeza da situação, né? Mica era um homem que tinha terras, ele tinha bens, ele tinha uma família, tinha um monte de coisa. Mas em que ele dava valor? O que me sobrou? Vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Então essa frase de Mica, embora ele fosse talvez um homem rico, mostra em quem ele confiava, o que ele tinha de mais valioso. E essa é exatamente a consequência da idolatria. Ela faz com que tudo aquilo que nós confiamos e transformamos em nosso Deus, isso não vale nada para a gente. E Mica é o retrato da pessoa idólatra que perdeu completamente a sua confiança no Senhor.
Eu falei que Juízes era um livro de absurdos. E é. As histórias são as mais bizarras possíveis. Leiam com calma Juízes. E por que essas histórias bizarras aconteciam em Juízes? Juízes 17:6 tem a resposta. Naquela época não havia rei Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Quando a sociedade e a igreja, aí a gente pode pôr qualquer nome, faz o que parece certo aos seus próprios olhos, a consequência, infelizmente, é essa. Nós construímos um Deus conforme o nosso coração deseja e praticamos uma religião conveniente. E essa religião conveniente nos leva a controlar o Deus que nós instituímos. No fundo, a idolatria faz isso. Ela traz um Deus para o nosso ambiente de adoração, mas é um Deus conveniente, que a gente consegue controlar. Isso está muito claro nessa declaração do próprio Mica, em Juízes 17:13. Então Mica disse, quando ele conseguiu o que ele queria, o santuário e um sacerdote particular. Então Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois tenho um levita como sacerdote. Muito conveniente. Eu faço as coisas que eu acho que estão certas e Deus vai me abençoar. Não tem erro. Só posso ser abençoado por Deus, porque eu estou fazendo tudo certinho aqui, garantindo. Isso é idolatria. É confiar em algo que não leva a nada, que toma o lugar e a glória de Deus. Então, gente, para terminar, vamos pensar o seguinte. Quem ou o que é a nossa fonte de significado, propósito e bênção? Se alguma coisa que nós temos nos for tirada, e a gente falar como o Mica falou, o que me sobrou? Esse é o nosso ídolo. Então, um bom teste para a gente saber se nós temos ídolos é, tira isso da minha vida. O que me sobrou? Se não sobrou nada, aquilo era um ídolo para a gente. O nosso mundo acabou se alguma coisa nos foi tirada, isso era um ídolo para a gente. Só para terminar, lembrando que Pedro falou para Jesus num momento assim de extrema lucidez, né, lá em João 6,68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não adianta correr para outras coisas. Não adianta correr para completar nossa felicidade com ídolos que possam nos enganar a esse respeito. Não tem jeito. A gente tem que terminar no Senhor. Isso aí tem as palavras de vida eterna. Então, o último slide era a seguinte pergunta. Quais são os outros deuses que temos diante de Deus? Eu fiz uma lista aqui, na verdade a lista era de 3, porque vocês iam completar. Eu coloquei dinheiro, sucesso pessoal, relacionamentos, rapidinho. O que mais? Seguidores no Instagram. Trabalho. Isso eu ia deixar para o final, para dar Ué, você mais... falou rapidinho. Influencers, claro. Eles não são ídolos para a nossa sociedade hoje, até para crentes como nós. O que mais? Posses. Trabalho. Prestígio. Filhos. Família. Saúde. Isso é bom. Vejam bem que o ídolo em si não é uma coisa errada. Mas quando essa coisa toma o lugar de Deus e se mistura, né, com a devoção que devemos dar exclusivamente a Ele, isso é o nosso ídolo. Reputação. Hã? Reputação. Saúde. Títulos, né? Vaidade. O corpo, nosso físico, né? Enfim, há uma infinidade de coisas que são a nossa fonte de sucesso, de satisfação e em quem nós colocamos a nossa confiança. E tudo isso que vocês falaram, se isso desaparecer e o nosso mundo for destruído por causa disso, isso era um ídolo para nós. Então vamos pensar nessas coisas. Será que hora, Benja? Senhor Deus, te agradecemos por essas reflexões, por esse estudo da tua palavra. Nós reconhecemos que o Senhor, meu Deus, é eterno, que o Senhor nos ama, que nos escolheu, nos aproximou para perto de ti. E nós muitas vezes nos afastamos deslumbrados com outras coisas que essa terra nos mostra como sendo de valor. Livra-nos, Senhor, desses deuses
esses desejos que a gente tem a respeito de sucesso, de bem-estar, e nos dê amor e nos aproxima de